Guarda essa frase porque ela vai nos acompanhar durante todo o bate-papo de hoje. A atração verdadeira não é sobre se tornar o que a outra pessoa deseja, mas é sobre ser o que a outra pessoa precisa. Gente, eu tô estudando YouTube, não sei se alguém deu falta, mas fiquei 2 semanas pelo menos sem postar. Espero que eu consiga postar esse vídeo na próxima semana. Mas precisei separar esse período para estudar sobre YouTube. Porque não adianta eu ficar postando os vídeos se eles têm pouco alcance. E eu sei que isso não é culpa da plataforma que não entrega meu conteúdo. A culpa é minha que não estou conseguindo me fazer entender, eu não estou conseguindo me comunicar de uma maneira atraente. Por isso eu tenho estudado como tornar os vídeos mais fluidos, mais atraentes, para buscar esse maior alcance das pessoas. E enquanto eu pensava nisso, para construir o vídeo, eu pensei, por que não trazer isso também para a vida real? Afinal de contas, ser uma pessoa atraente, uma pessoa magnética, uma pessoa persuasiva é um dos princípios para você conseguir conquistar o seu espaço na sociedade. Até o final você vai entender completamente do que eu estou falando. Eu penso assim, ninguém é obrigado a gostar de mim, ninguém é obrigado a gostar de você, ninguém agrada a todo mundo, nem Cristo agradou a todo mundo, não sou eu que vou agradar. Mas se eu quero conquistar o meu espaço em algum lugar, uma colocação em algum lugar, se eu quero cativar uma pessoa, eu preciso ser intencional nas minhas atitudes. Se você pensar, aquelas pessoas que chegam e iluminam o ambiente onde chegam, a grande maioria delas se vale de algumas técnicas que lhes ensinam como agir e o que não deve ser feito para ser uma pessoa agradável. E é sobre isso que a gente vai estudar hoje nesse vídeo. Olá, me chamo Antônia Maria e a partir de agora eu tenho uma missão nesse canal. Eu quero te guiar para escolhas que façam a vida valer a pena. Sem pressa, mas com propósito. Se você comparar a nossa vida real, as nossas relações pessoais com o nosso comportamento no YouTube, nas redes sociais, nos streams, você vai perceber que tem algumas semelhanças. As pessoas dizem que elas querem encontrar alguém especial, mas ninguém está de fato disposto a procurar por esse alguém especial. É como a gente quando entra no YouTube. Você não quer perder tempo, ou na Netflix, você não quer perder tempo ali olhando toda a vida para escolher um vídeo, mas você também não quer aqueles vídeos, não quer assistir qualquer vídeo que a plataforma dispõe para você. No fim das contas, a gente acaba sempre assistindo as mesmas séries. Por quê? Porque aquilo com a qual a gente já está acostumado é confiável, é confortável, não nos dá trabalho. E a gente acaba agindo da mesma maneira com as pessoas. A gente não quer escolher, mas quando a gente encontra uma pessoa, os passarinhos, a gente não quer escolher, mas quando a gente encontra aquela pessoa que de cara nos parece confiável, nos parece confortável, a gente quer se aproximar dessas pessoas. E você pode ser a melhor pessoa do mundo. Se você não passar essa impressão logo nos primeiros 30 segundos de interação ou até antes, porque na verdade, segundo a neurociência, nosso cérebro leva milésimos de segundos para tecer uma impressão sobre uma pessoa. Em menos de 1 segundo, a gente já analisou a pessoa inteira inconscientemente e já traçou a nossa impressão daquela pessoa. Se a gente gostou, se a gente não gostou, se ela parecia uma pessoa confiável ou não, se ela parece uma pessoa de quem eu quero me aproximar ou não. E aí, o que a gente faz para solucionar essa questão? A gente enquanto não consumidor, mas enquanto alguém que está sendo avaliado. A gente começa a copiar aquelas pessoas que são populares, ou a gente tenta ser aquilo que a gente imagina que a outra pessoa quer que a gente seja. Já reparou como são adolescentes que estão nessa fase de aprender, né, a como se relacionar, de como construir suas relações interpessoais? Eu acho tão engraçadinho, tão bonitinho. Eu me lembro muito daquele joguinho, não sei se vocês já viram, que é um monte de imã, que são umas bolinhas,
e eles vão se juntando e as bolinhas vão se juntando, vai formando lá um desenho, um brinquedo, alguma coisa. Eu vejo esses adolescentes igualzinho, vai tudo juntinho, um copiando o outro, tudo ficando igualzinho, porque eles não querem, na verdade, eles não querem se destacar, eles querem fazer parte do grupo. Mesmo aqueles que parecem que querem ser diferentes, eles estão sempre com a sua turminha de iguais. Agora eu te pergunto, você já saiu dessa fase? Dessa adolescência relacional? Será que existe essa palavra? Muitas vezes a gente continua e já adultos, mas as nossas relações interpessoais continuam como as de um adolescente. A gente nunca parou para amadurecer a maneira como a gente constrói as nossas relações interpessoais. E eu percebi que existem 3 aspectos que a gente precisa avaliar para saber se mesmo aos 43 anos, como é o meu caso, eu já saí dessa fase da adolescência. Se eu não quero continuar agindo como um adolescente, como um pavão, tentando aparecer, porque muita gente é assim, né? Para conquistar o espaço, ela vira um pavão, toma conta do ambiente, mas é uma pessoa inconveniente. E os 3 pontos que eu quero estudar com vocês hoje são esses: medo do julgamento, quem sou eu, a sua identidade, e como eu posso melhorar. Mas depois de avaliar esses 3 aspectos, eu quero também trazer um pouco de prática para esse vídeo. Então eu preparei 5 pontos que vão servir como guia para esse terceiro ponto, que é como eu posso ser uma pessoa melhor. Então a gente vai trabalhar os 3 aspectos e depois a gente vai trabalhar 5 pontos de como nos levar a ser essa pessoa melhor. Sobre o medo do julgamento, eu já falei bastante em um outro vídeo, vou deixar o card aqui. Assistam esse vídeo. Quando acabar esse que a gente está hoje, você volta lá e assiste esse vídeo sobre o medo do julgamento. Mas eu quero falar um pouco hoje sobre como ele se encaixa nesse tema de sermos mais atraentes. Quando a gente vive com medo do julgamento, a gente se priva de viver aquilo que nós temos de melhor, muitas vezes. As nossas maiores habilidades, a nossa personalidade, a nossa criatividade, ou talvez até nos escondemos em carapuças seguras. Acabamos perdendo muitas oportunidades de nos relacionar com certas pessoas, de alcançar patamares por conta desse medo. Pausa para explicar a barulhada. Meu microfone quebrou, por isso gravei sem e os barulhos da rua estão invadindo o vídeo. E a gente precisa entender que ser quem a gente é, com certeza, vai desagradar muitas pessoas. Mas isso também vai servir como um filtro, o melhor filtro que existe. Porque as pessoas que vão se desagradar de quem você é, vão se afastar, com certeza. Em compensação, você vai atrair pessoas que gostam de você, que te admiram por quem você é de verdade. E quanto mais à vontade você está com as pessoas, porque ser quem a gente é faz a gente, né, se sentir à vontade. É como se a gente estivesse na nossa própria casa, aquela hora que a gente está no chuveiro cantando. Quanto mais à vontade a gente fica, mais a gente é quem a gente é. E estar com pessoas que nos incentivam a ser quem a gente é vai nos tornando mais naturais e a gente desenvolve as nossas habilidades com mais facilidade. E quanto mais espontâneo, mais confiante e, consequentemente, mais atraente a gente fica. Só que ser espontâneo também pode ser uma armadilha quando você não se conhece. Porque se conhecer não é só sobre conhecer as suas qualidades, é também sobre conhecer quais são os seus defeitos. E você lembra quem você é de verdade? Às vezes a gente vive tanto tempo essa vida buscando agradar os outros que a gente acaba se esquecendo de quem a gente é de verdade. Eu vou te contar já já o truque que eu estou usando para exercitar a minha autoanálise. Porque é importantíssimo a gente desenvolver, a gente separar esse tempo para autoanálise. Para saber quem você é, saber o que você gosta, o que te deixa entediado, o que te deixa realmente feliz. E a gente também precisa avaliar o que em nosso temperamento nos traz problemas. Qual é o nosso ponto fraco? Todos nós temos pontos fracos. Não sei se vocês conhecem aquela teoria dos temperamentos, existe uma teoria dos 4 temperamentos e dentro delas eles já colocam quais costumam ser esses pontos fortes, os pontos fracos das pessoas que têm esse temperamento. E, por exemplo, eu sou melancólica e um ponto fraco do melancólico é que ele guarda as coisas por muito tempo, muito vívido na mente dele. Ele também
pensa demais para tomar uma atitude, fica remoendo os pensamentos, demora para tomar atitudes, porque tudo ele tem que esmiuçar nos mínimos detalhes. E um dos pontos fracos que eu notei que eu tenho é que eu não confio em mim mesma, não confio na minha intuição. Eu me apresso em fazer as coisas quando a minha intuição me diz que era para esperar mais um pouco, ou ao contrário, eu fico segurando, retendo aquilo e quando vê passou da hora, passou do ponto, quer dizer, eu não me dou ouvido. Em coisas grandes que vão fazer diferença e também em coisas pequenas. E o truque que eu tô usando ultimamente é prestar atenção à minha primeira reação diante das coisas. Qual é o primeiro pensamento que surge à minha mente quando surge uma situação. E eu tenho buscado analisar com mais carinho essa primeira impressão que eu tenho das coisas. Porque isso é o que me faz original. São os meus pensamentos que me fazem original. Aquele pensamento que eu já processei, já analisando o ambiente, as pessoas ao redor, já não é o meu pensamento original. E originalidade é mais sobre ser o que o outro precisa do que ser o que o outro deseja. Então aí processando essa frase, é a frase que eu dei lá no começo. Ah, Tânia, então você está falando que eu tenho que fazer a primeira coisa que surge à minha cabeça? Longe disso, não é sobre se tornar refém de quem você é. É sobre saber quem você é sobre se conhecer, para a partir de quem você é, tomar atitudes mais acertadas, atitudes intencionais. Aprendendo a fazer isso, você vai conseguir equilibrar a sua originalidade com aquilo que é o seu propósito. E assim, partindo de quem você é, você pode se tornar quem você quer ser. Pensa aí comigo nesses filmes, nessas séries, quando tem aquele advogado, tem uma série dos advogados. Gente, eu tenho uma memória péssima. Mas tem uma série aí de advogados que tem um que ele me encanta, que ele é muito inteligente. E se você pensar nesse advogado, se você pensar nesses filmes que tem uma mocinha pobre, que o jovem rico se encanta por aquela mocinha pobre, o que é que eles fizeram de especial para se destacar? Será que ele estudou mais do que outros advogados? Será que ele trabalhou mais horas que outros advogados? Com certeza outros fizeram a mesma coisa, isso qualquer pessoa pode fazer. Mas não é isso que cativa as pessoas de fato. Não é o fato da menina ser bonitinha que encantou aquele jovem rico. Afinal, ele lá no meio dele, com certeza as mulheres são todas lindas e usam de todos os artifícios para encantar o jovem rico. O que esse advogado, o que essa mocinha tem de diferente é a autenticidade. Eles sabem equilibrar a sua originalidade, a sua personalidade com os seus propósitos, tendo atitudes aprimoradas. Mas eles têm algo que é o que faz toda a diferença. Eles fazem isso com foco nos próprios sentimentos e também nos sentimentos, nas emoções que eles querem evocar nas outras pessoas. E nós vamos ver nessa minha lista agora de 5 pontos como a gente pode fazer isso. Despertar as emoções certas nas pessoas. Aquelas que vão nos favorecer, que vão nos levar ao propósito que nós almejamos. E por que estudar esses 5 pontos? Porque se a gente não sabe o que repele as pessoas e o que atrai as pessoas, a gente pode cair no erro de se tornar alguém chato ou alguém convencido que acha que sabe mais que as outras pessoas, que é o galã, né? Se torna aquela pessoa caricata que acha que é mais do que é de verdade. Vamos lá? Prepare-se para agir com intencionalidade. E o primeiro ponto que a gente vai trabalhar é o poder da escuta ativa. Já conviveu com aquela pessoa que fala e não te dá nem oportunidade de falar e fala sempre as mesmas coisas? Qual é a sua vontade quando vê essa pessoa vindo lá na calçada? Na mesma calçada que você. Nossa vontade é atravessar a calçada, né? Não se encontrar com essa pessoa. Já aquela pessoa que é atraente é aquela pessoa que faz o outro se sentir importante. Ela sabe escutar a outra pessoa. Ela dá uma atenção real à outra pessoa. Quer dizer, nesse sentido, ser atraente não tem a ver com ser mais bonito. Tem a ver com ter presença, com estar presente. Desse tipo de pessoa a gente tem vontade de estar perto. E o primeiro exercício que você vai fazer é agora analisar como está sendo o seu comportamento diante das outras pessoas, como está sendo a sua escuta diante das outras pessoas. E você vai passar a praticar a escuta com os olhos. Quando alguém estiver falando com você,
olhe, reaja, faça perguntas, isso já vai criar uma conexão incrível com a outra pessoa. Nesse momento você já se tornou 50% mais atraente. Mas se você não quer ser o psicólogo da turma, tem também outros pontos que a gente precisa aprimorar. Preste atenção, se você não quer ser o chato da turma, não seja aquela pessoa previsível. Mas como assim? Não é bom ser previsível? Eu tô falando daquela pessoa que sempre fala das mesmas coisas, que quando ela chega você já sabe o que ela vai fazer. Vai falar mal de todo mundo, vai reclamar de tudo. A pessoa atraente, ela gera curiosidade. Você nunca sabe do que ela vai falar, ela tem um repertório amplo e ela te surpreende com conhecimentos, com habilidades que você nunca imaginou que ela teria. E essa é a segunda técnica que você vai praticar. Alimente a sua mente com coisas variadas. Leia sobre assuntos diversos, não subestime os assuntos, porque você nunca sabe com quem você vai encontrar, se a pessoa é apaixonada por esse assunto. Então saiba, você não precisa ser expert em nada, mas saiba pelo menos o que é. Tudo que vier à sua frente, tudo que te aparecer, se interesse e esteja pronto. E estar pronto não é só sobre a mente, é também sobre o corpo. O que nos leva ao terceiro ponto, a linguagem corporal. Sabia que você fala antes de abrir a boca? Segundo os especialistas na área, mais de 50% da comunicação não é a fala. Então a gente precisa aprimorar a nossa linguagem corporal. Eu não vou conseguir aqui dar uma aula sobre isso, até porque o assunto é muito extenso, mas existem vários vídeos aí na internet, pesquisa sobre o assunto, porque o seu corpo pode dar impressões erradas. A sua imagem pode dar impressões erradas, dependendo da roupa que você coloca, dependendo da maneira como você senta. Se eu estiver assim, eu vou parecer prostrada, triste, despreparada. Agora, uma pessoa que tem uma boa postura, ela passa uma impressão de segurança, de autoridade. Então, estude sobre o assunto, se prepare. Existe até um filme que é muito engraçado, um filme antigo, que é o Hit, Conselheiro Amoroso, que ele trata exatamente sobre esse assunto. Até recomendo, quem quiser assistir, ele é muito engraçado, com o Will Smith. Então não seja inocente. Ser atraente realmente não tem a ver com beleza, não é sobre beleza, mas sim a aparência importa. Vamos então para o quarto ponto, positividade seletiva. É sobre ser positivo, mas não ser aquele poço de alegria 24 horas artificial, porque isso cansa. Essa pessoa que é o tempo inteiro poliana, né? Alegre, 24 horas por dia, um poço de alegria. Mas também não dá pra ser aquela nuvem reclamona que é onde chega pesa o ambiente. Então o que a gente vai praticar nesse momento é a técnica conhecida como 80-20. 80% do que você fala tem que ser construtivo, tem que ser positivo, tem que soar leve e esperançoso. E deixe os 20% para os desabafos, porque todo mundo merece ter seus momentos de desabafo também. Mas isso já muda o clima, o ambiente de peso para leveza. E o quinto ponto que a gente vai estudar hoje é: não queira ser perfeito. Ninguém é perfeito e não queira tentar parecer ser perfeito, porque as pessoas notam quando você está forçando ser o que não é. Ao invés disso, mostre que você sabe, que você é consciente dos seus defeitos e que você está também disposto a mudar, a melhorar esses aspectos. Lembra aquela frase que eu falei lá no começo? A atração verdadeira não é ser sobre o que o outro deseja, mas sim sobre ser o que o outro precisa. Vamos entendê-la agora para você nunca mais esquecer. Não é que na vida as pessoas dizem que querem encontrar alguém especial, mas na verdade não estão dispostas a procurar com calma. É como lá na Netflix, a gente tem centenas de opções, mas quando começamos a procurar já ficamos impacientes nos primeiros minutos. E isso é porque escolher exige esforço. Então a gente clica no que parece ser mais confortável, mais confiável, não necessariamente no que seria o melhor para nós. E nos relacionamentos isso acontece da mesma forma. Por isso é importante você se preocupar com as primeiras impressões que você causa nas pessoas, ou sobre qual valor as pessoas estão percebendo em você. Eles estão alinhados com os seus propósitos de vida? Como você quer ser visto nesses primeiros minutos de interação? Porque quando a gente está estudando lá no YouTube, a gente aprende que é muito importante a gente conseguir o clique das pessoas no vídeo. A gente tem que conseguir capturar as pessoas ali na hora que aparece, né, a capa do vídeo, a pessoa tem que já se sentir atraída para clicar. E nas relações pessoais é do mesmo jeito.
Qual a impressão você está passando para as pessoas? Você está atraindo o clique das pessoas que você deseja atrair? Mas nós temos também um outro lado dessa moeda. Porque uma pessoa pode até atrair o clique da outra pessoa no primeiro momento, por parecer ser uma pessoa agradável, divertida. Mas se essa pessoa realmente não entrega o que a outra pessoa precisa, não sei, que seja amor, que seja afeto, ou que seja profissionalismo, que seja habilidades, essa atração não vai durar. Então você pode ser contratado por uma vaga porque você passou uma super impressão para a pessoa, só que se você não entregar o que eles precisam para desenvolver o trabalho com habilidades, você não vai permanecer na vaga. E o contrário também é verdade. Se a pessoa até acontece de não passar uma boa impressão no primeiro momento, mas se ela consegue entregar o que a outra pessoa precisa, se ela tem a carga que a outra pessoa está precisando naquele momento, no caso dos vídeos, se o meu conteúdo é um conteúdo bom, as pessoas vão permanecer no vídeo até o fim. E nos relacionamentos seria a mesma coisa. Se você entrega o que a outra pessoa realmente precisa, vai ser um relacionamento duradouro, vai ser um relacionamento magnético. Essa pessoa vai ganhar valor diante da outra. É por isso que não basta parecer interessante. O que magnetiza de verdade é ser consistente, é ser inteiro, é ser verdadeiro. Clica nessa playlist que ela vai te ajudar bastante nesse processo.